O que é que a lama tem a ver com a tática do silêncio de comando? E o que é que a tática de silêncio de comando tem a ver com a tua melhor arma? E se eu te dissesse que a tua arma mais poderosa, para ganhares mais respeito, para conseguires ser ouvido, para conseguires ser ouvida no teu local de trabalho, na tua família, não é aquilo que tu dizes. Mas sim quando tu ouves, quando tu sabes escutar, quando estás calado. Imagina isto. Entras numa conversa, mesmo naquelas, assim, aquelas discussões mais acesas, e simplesmente a tua presença vai acalmar os ânimos. Tinhas noção disto? Pois é, as tuas palavras, poucas e altamente assertivas, não são apenas ouvidas. Elas fazem as pessoas agirem. Aí é que está. Por isso é que se chama comunicação de elite. Isto também acontece contigo? A tua equipa, os teus colegas, a tua família, não só te entendem, como também te respeitam e ainda agradecem o teu ponto de vista e a tua confiança? Isto sim, isto é ter uma comunicação de elite. Isto é ter impacto real na vida das pessoas, aquelas que te rodeiam. Tu consegues quantificar numa escala de 0 a 10, em que 0 significa, olha, não me ligam para vida nenhuma, e 10 significa, tenho alto impacto. Aquilo que eu digo as pessoas levam a sério. Aquilo que eu digo tem influência na vida das pessoas e naquelas que me rodeiam. Então partilha aqui comigo já nos comentários. 0, não tem impacto nenhum e gostava muito de ter. E 10, sim, já tenho alto impacto com a minha comunicação. Só para eu ter uma curiosidade. Primeiro, para perceber se efetivamente estás a ser um comunicador, um bom comunicador e ter uma comunicação de elite, ou, neste caso, se gostavas de evoluir neste sentido, e eu assim também já sei que estás a assistir a este vídeo. Vou estar atento aos comentários e vou-te responder. Mas diz lá. Agora, ser muito sincero contigo, ser muito sincera contigo. Esta é verdadeiramente a tua realidade? Tu consegues efetivamente ter uma comunicação de elite? Ou sentes que apesar da tua comunicação ser boa e de fazeres-te entender, na prática as tuas ideias não têm assim tanto impacto na realidade como tu gostavas? Dizem-te, sim, ok, mas depois vais a ver, não fizeram nada daquilo que tu disseste. Dizem-te amém, mas depois nada. Sentes que entras, por exemplo, numa reunião, apresentas o teu ponto de vista no teu trabalho, mas depois no final não mudou nada. Parece que estás a falar, muitas das vezes acontece isto também de pais e filhos, não é? Então o pai a falar para o filho e depois, olha, entra a 100, sai a 200, não estou a ouvir nada. É uma frustração, não é? É uma frustração silenciosa do bom profissional, que ainda não se tornou um verdadeiro líder. Porquê? Porque ainda não se fez a ouvir como queria, ainda não chegou a mensagem ao receptor. Dominas as palavras, são palavras eloquentes, consegues até ter um discurso bonito, mas que na prática ainda não está como tu gostarias. A tua equipa não está a agir como tu gostavas. Os teus colegas de trabalho não te respeitam e não ouvem ou não aplicam aquilo que tu dizes. Isto é, não estão a ouvir. Faz sentido? Não estás ainda a conseguir influenciar? Por exemplo, porque é que temos aqui a lama? Vou dar um exemplo. Imagina que é como tu teres um motor potente, um carro com um motor potente, e o que é essa potência? É a tua competência, é o teu valor. Mas tens as rodas a patinar na lama, exatamente, e essa é a tua comunicação. Fazes muito barulho, até falas muito bem, tens muita energia, mas não sais do mesmo sítio. Já te sentiste esta frustração? Então se inscreve aí nos comentários. Sim, senhor! Ou então, num modo mais preguiçoso, podes meter mesmo o emoji da continência. Qualquer das formas, eu vou-te responder e também vou saber que estás aqui neste vídeo, nesta fase do vídeo. Olá, o meu nome é Helder Peneda e eu ajudo-te a assumir o comando da tua própria vida. É muito importante esta questão da comunicação. E, portanto, eu trago aqui 3 táticas para tu aplicares os 3 códigos do pilar do foco. Foco é a capacidade de dizer não a quase tudo e sim a quase nada. Focaste naquilo que realmente importa. Focaste em ouvir e aplicar a tua melhor arma. Então vamos lá. Tática do silêncio do comando. Primeiro, o teu erro é pensar que uma conversa é um debate ou um combate. Não é. Normalmente é. E se não é esta a tua questão, vais encontrar pessoas que parece que quem fala mais ou quem fala mais alto é que ganha. Um comandante sabe que isso não é essa a realidade. Um comandante sabe que uma conversa importante é uma missão de reconhecimento. E a principal ferramenta para o reconhecimento não é a boca, são os ouvidos. Ouvir para além das palavras. O silêncio é a tua melhor arma tática. Por isso é que eu hoje vou dar os 3 códigos para tu aplicares o pilar do foco e começares a usar esta arma. Qual é a primeira tática de comando? Qual é a pausa de comando de 3 segundos? Quando alguém te faz uma pergunta difícil ou uma acusação, o instinto civil é responder imediato. Falou assim comigo ninguém fala. Pá, vais logo por impulso. Calma. O comandante não. Ele comanda no tempo. Isto é, o tempo está a decorrer, ele não para o tempo. Nós não comandamos o tempo, comandamos no tempo. Sabes o que é comandar no tempo? É exatamente isto.
Então qual é o desafio prático? Nós vamos treinar agora. Vou-te fazer uma pergunta e a tua única missão é escutar, é ouvir. Respira fundo e contas até 3 mentalmente na tua cabeça. Sem sequer pensares na resposta. Estás pronto? Eu vou-te perguntar. Porquê é que tu ainda não comandas a tua própria vida? Nesta pausa, ainda que pequena, tu quebraste o padrão da reação. Podias perfeitamente responder-me logo, não é? Se estivesse presencialmente comigo, ou por mensagem ou por chamada, e eu assumo o comando da minha própria vida. Eu consigo dizer que não àquilo que não me interessa. Eu não ando para aqui, eu não tenho medo do que as outras pessoas dizem. Eu falo, podias reagir logo. E o que é que tu fizeste desta vez? Fizeste silêncio. Ouviste até ao fim. Ficaste calado, ficaste à escuta, ficaste atento. Porque é que está a fazer esta pergunta? Em vez de reagir, tiveste calmo. E com isto ganhas o quê? A autoridade. E deste ao teu cérebro o tempo suficiente para processar a informação e para preparares uma resposta estratégica. Que muitas das vezes a resposta estratégica não é uma resposta, já lá vamos. Então, deste uma resposta, ou dás uma resposta mais coerente, mais congruente, e percebeste que se eu te fizer esta pergunta, ao analisares, vais perceber que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou do teu lado, não estou contra ti. Quando eu te pergunto, estás a assumir o comando da tua própria vida. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, que eu não sou ninguém para te apontar o dedo, eu não sou melhor que tu. Mas sim para te ajudar, para irmos juntos. Porque, efetivamente, há cada vez menos comandantes. Vai tudo no modo manada, é facto, tu sabes disso, é ou não é? Pois está claro. Então, tu tens de te tornar um comandante de elite. E se este silêncio poderoso fez sentido para ti, escreve aqui nos comentários. Pausa de comando, que eu já sei onde é que tu estás aqui no vídeo e em que parte é que tu estás. E segundo, a segunda tática de comando, o número 2, é a escuta de reconhecimento. A maioria das pessoas não ouve. Sabias disto? É. Então, existem 3 tipos de surdos, é simples. Queres saber quais são? Olha, o primeiro surdo é aquele que efetivamente é surdo e tem um problema identificado. Segundo tipo de surdo é aquele que está a falar. É aquela que está a falar. Terceiro tipo de surdo são aqueles que estão à espera para falar. Já estás a chegar lá, não é? Pois. Então um comandante escuta. É uma escuta tática. Para quê? Para recolher a informação com inteligência. Porque é no silêncio que eu vou buscar a informação. Se a pessoa está a falar comigo, eu tenho que perceber. Está-me a ofender? É para quê? Então eu tenho que perceber qual é o ataque, é ou não é? Então se a pessoa está a mandar um ataque, eu tenho que perceber primeiro se aquele ataque é para mim, o que é que está a acontecer na vida da pessoa, porque é que ela me está a dizer aquilo, porque está a pedir ajuda ou está a atacar? Não sei, às vezes imagina, muitas das vezes vais ver pessoas que te estão a ofender, tu sentes que te estão a ofender, mas na prática aquilo não é ofensa para ti, aquilo a pessoa está a demonstrar que está com uma dor gigante e não tem capacidade mental para processar palavras diferentes. E sai palavras feias daquela boca que tu podes aceitar ou não como uma ofensa, mas para isso tu tens que perceber, tens que ouvir para além das palavras. Não podes atacar logo, pode não ser para ti. Às vezes não é para atacar, às vezes é para fugir, às vezes é só para desviar e passa. Não é para ti. A maior parte das vezes não é. E não é sobre ti. Porque é como tens o ego ligado. Pois. Já estás a acertar, né? Já estou a acertar, né? Tens o ego ligado, comigo ninguém fala assim. E eu... Não é. Então, achas que isto faz sentido ou não? Primeiro, analisar, perceber a informação, para perceber se eu vou atacar, se vou fugir, ou se é apenas para me manter ali deitadinho, quietinho, à escuta, ou ouvir sem mexer e sem respirar. Então eu costumo dizer que a melhor estratégia é tu ouvires a pessoa. Ouvires o quê? O que ela te está a dizer para além das palavras. Qual é o resultado imediato disto? A pessoa sente-se profundamente ouvida. E há aqui uma coisa muito importante. É que tu crias conexão instantânea com essa pessoa. Desarmas conflitos. E tu ganhas informação. Recebes informação. E mais. Escuta. Vais destacar de forma gigante na sociedade. Porquê? Porque, infelizmente, nós estamos numa era que ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer parar para ouvir ninguém. As pessoas têm necessidade de ser ouvidas, de serem compreendidas. Então fazes tu os mínimos olímpicos. Dedicares a ouvir com atenção. Às vezes é só isto. E já vais fazer uma diferença gigante na vida dessa pessoa.
E a única coisa que tu precisas de ouvir é com atenção, é escutar. A pessoa precisa ser compreendida. E quem é que são as pessoas que gostam de ser ouvidas, compreendidas e respeitadas? Quem são? Eu vou-te dizer. Todas! Absolutamente todas. Todos queremos ser ouvidos e todos queremos ser compreendidos. Todos queremos ser... todos queremos ter a atenção. Porquê? Porque é uma das 6 necessidades de qualquer ser humano. Certo? Então qual é a terceira tática de comando? E esta é a segunda mais importante. É a terceira, mas é a segunda mais importante. Que é, para além de ouvir, um verdadeiro líder, um bom profissional, para além de ouvir as respostas, para além de compreender, um comandante de elite faz quê? Perguntas. Então eu tenho um desafio para ti. Numa situação de impasse, em vez de dares a tua opinião, olha, eu acho que deveríamos fazer isto, né? Faz uma pergunta interessante. Troca, eu acho que deveríamos fazer isto por o que é para ti, ou o que é que seria para ti o resultado ideal nesta situação? Qual é, na tua opinião, o maior obstáculo aqui? O que é que tu achas disto? Qual é que é o resultado imediato disto? Desarmas, primeiro escutas, depois a seguir ouves, compreendes e fazes uma pergunta para a pessoa se sentir integrada. Obrigas a outra pessoa a pensar, mas de forma estratégica. E posicionas-te, porque quem faz perguntas destas já se posiciona naturalmente. Primeiro, antes de fazer a pergunta, só o facto de ouvir já te estás a posicionar de forma gigante e completamente diferenciada daquilo que é o comum e daquilo que está a ser a nossa sociedade. E depois a seguir, terminas com pergunta. O que é que tu achas disto? Impressionante, não é? Bom, porque é que o silêncio é a tua melhor arma? Porque a pessoa que reage por impulso perde o controle. E o que é que tu queres? Tu queres comandar. O silêncio dá-te tempo para pensar. A tua determinação dá para controlares esse impulso. Permite recolheres informação e saberes qual é o verdadeiro alvo, qual é o principal objetivo, reconheceres. Por isso é que tu tens que ter foco. Porque tu queres saber qual é o alvo, para ir focado naquilo que realmente importa. E depois o poder, que é a transformação de venceres essa situação. E aí sim é que entra a superação. Quem fala mais alto perde o comando. Quem ouve e faz perguntas comanda sempre. E qual é a base que nós aplicamos nisto? Através da integração do PROS, que é o Programa Comando de Elite, que vem integrado no Bootme. O Bootme é um bootcamp com inspiração militar. E a seguir integras o PROS, que é no módulo 7, onde temos que assumir o comando da nossa vida, temos lá as armas da persuasão. A tua melhor arma, que é o silêncio, para te tornares um comandante que cria impacto pelo exemplo. O exemplo não é a única coisa. O exemplo é, exatamente, o exemplo é tudo. O exemplo não é a única coisa. O exemplo é tudo. Escreve essa frase aqui nos comentários. Este é o treino que nós fizemos hoje. É um pequeno modo briefing de combate. O Bootme é um bootcamp com inspiração militar. É onde tu aplicas no terreno tudo e sobre forma de pressão real. Para quê? Para tu fazeres o transfer para a tua vida real. Lá é que acontecem as coisas. E é lá que eu quero que tu assumas o comando da tua própria vida. Vou deixar também aqui na descrição deste vídeo um link onde tu carregas e tens acesso a todo este conteúdo e estes desafios que eu te acabei de falar e de mostrar na prática. Eu comando. E tu? Também já comandas a tua própria vida? Olha aqui, assista a este vídeo. Este é especial para ti.